Eu queria brincar com você de chat GPT. Chat GPT eu gosto de falar pra ele assim, me explique tal coisa como se eu tivesse 10 anos. Me explica o Bitcoin como se eu tivesse 10 anos, pra qualquer pessoa entender e para que Renan nunca mais chame Bitcoin de Bitcoin. Bitcoin, de Bitcoin, criptomoeda. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda, assim como o dólar, euro, real, só que com a diferença que não é emitida por nenhum governo. Nenhum governo tem o domínio sobre o Bitcoin. Então, certo. Por isso que a gente fala que o Bitcoin ele é descentralizado. Porque ele não está nas mãos de um banco central. Posso chamar o Bitcoin de uma moeda mundial, uma real moeda mundial? Uma moeda mundial. Hoje o dólar é mundial, mas assim, de verdade, mas ele tá sobre a regência dos Estados Unidos. Exatamente, o Bitcoin ele é mundial nesse sentido. Eu posso dizer que o Bitcoin é mundial. Sim, porque, sei lá, um Bitcoin aqui é um Bitcoin também na Noruega, na Austrália, enfim. Ele tem essa característica de commodity mesmo. Por isso que, como investimento, o Bitcoin ele é entendido muito parecido com o commodity, porque ele tem essa característica de ser padrão no mundo inteiro, assim como commodities em geral. Também não gera dividendos, não gera fluxo de caixa. Posso chamar ele de ouro? Posso dizer que ele é que nem o ouro? Por exemplo, se eu tiver o 2.0. um pedaço de ouro, se eu tiver um pedaço de ouro aqui, eu tenho também um pedaço de ouro no Japão, obviamente, ali, só a única diferença, salvo a diferença de que no Japão o ouro pode estar valendo alguma coisa, por causa da oferta e demanda também, no Brasil pode estar valendo outra, mas posso pensar desse jeito, para simplificar ainda mais para as pessoas sobre o que é um Bitcoin. Até algumas pessoas chamam de ouro digital, né? Porque ele não é físico, você não vê o Bitcoin. Exatamente, eu não pego ele, mas... Ele é um ouro, ele é um livro razão ali, um arquivo, vamos dizer assim, digital e conhecido e negociado no mundo todo. Como eu passo um Bitcoin para você? Eu tenho um Bitcoin. Como eu tenho um Bitcoin? Como? Então, já que ele não é palpável, vamos dizer assim. Você precisa ter uma carteira. Certo. Aí existem muitos tipos de carteira, mas as mais conhecidas, as mais fáceis de manipular, são essas carteiras digitais. Eu uso uma no meu celular, vou até ver aqui, a Moon Wallet. Até devo estar com uns satoshizinhos aqui ainda. Não, pior que não tá com zero. Tá zerada a minha carteira aqui. Tá. Porque eu já usei, já gastei ele por aí. Mas é uma carteira. Então, como que eu faço? Por exemplo, se eu quero te transferir, eu venho aqui em enviar, aí eu vou escanear um QR Code com o seu endereço da sua carteira e vou transferir para você. Então, aí até tem uma rede que chama Lightning Network, que é uma segunda camada do Bitcoin, que o processamento dessa transferência de Bitcoin, ela é mais rápida. Ela é menos segura, mas ela é mais rápida. Então é assim que você transfere. E você vê, vamos dizer assim, o Bitcoin através de uma carteira Hoje quanto está valendo um Bitcoin? Porque, por exemplo, $1 hoje, ele custa R$5, não, tá R$4,95. R$4,95. Quanto custa um Bitcoin em real? Hoje, você sabe, olha, faz tempo que eu não vejo mais, porque eu tenho Vamos Bitcoin. Perguntar pro Google. Eu tenho Bitcoin, mas assim, eu nem olho mais na minha carteira, fica lá guardado. E porque eu acredito que o Bitcoin ainda vai valer muito, vai subir muito, não sei quando, pode demorar daqui 5, 10, 2 anos, então eu deixo lá parado, eu nem vejo mais. Segundo o Google, hoje um Bitcoin, só um, ele vale R$127.459,93. Vai dar uns 20 e poucos mil dólares, né? Por aí. 20 e poucos mil dólares. Então, mas já chegou a valer muito, ele chegou a bater mais de 60 mil dólares, se eu não me engano. Eu sou obrigado a ter um Bitcoin ou eu posso ter uma fração de Bitcoin? Não, você tem a fração. Ele é divisível em 8 casas decimais. Certo. Então você pode ter 0.000 um Bitcoin. Até porque um Bitcoin inteiro acaba, dependendo, pode ser muito caro. Então... Como eu compro um Bitcoin? Então, você pode comprar através de corretoras especializadas. Como se eu estivesse comprando dólar? Isso. Elas são chamadas de exchanges. Né? Tem várias aí no mercado. Lá fora também tem. Ou você pode comprar P2P, que é tipo assim, eu quero comprar Bitcoin de você. Aí eu vou lá e a gente negocia aqui. Por isso que é P2P, peer-to-peer. Né? Geralmente as pessoas usam mais corretora mesmo, pela interface, pela facilidade. Você deposita na corretora e aí compra.
Só que aí é um alerta para as pessoas também, nunca deixar o Bitcoin na exchange, porque se a exchange quebrar, o que Como se fosse um banco, quebraria... Só que o banco, você ainda tem a quem recorrer. Você pode recorrer ao FGC, você pode recorrer ao governo, você pode processar o banco, você tem como recorrer. Se a exchange quebrar, já era. Eu tenho alguns casos, assim, próximos de pessoas que tinham dinheiro naquela FTX, que quebrou. Gente, tinha tipo 200, 300 mil dólares ali, quebrou, já era. Não tem o que fazer, não tem a quem recorrer. Porque a exchange ela não tem nenhuma responsabilidade sobre aquela moeda. A moeda é sua responsabilidade armazenar. Aí tem gente que fala assim, mas eu não quero ter esse trabalho. Pô, eu não quero baixar uma carteira, não trabalho, ir atrás de chave, essas coisas, beleza. Aí o que eu geralmente indico? Investir através de ETF. Você compra um ETF, né, que é um fundo que replica o desempenho do Bitcoin. Né? Você não vai ter o Bitcoin, não é a forma mais raiz de você ter, mas eu quero me expor porque eu acho que vai subir. Compra ali o ETF, você consegue Você acha que... Eu já vi gente falando que o Bitcoin ele pode ser um investimento, e já ouvi gente falando que o Bitcoin, na verdade, é só para você proteger o seu dinheiro do governo. Exato, tem duas visões ali. Proteger não é o proteger que a gente estava falando no começo da offshore, que é proteger da desvalorização do dinheiro. Sim. É literalmente proteger do governo pegar o meu dinheiro. E de todos os governos também, né? Isso é verdade mesmo ou é caô? Eu acho que tem muitas visões, assim, pro Bitcoin. Eu enxergo o Bitcoin como moeda mesmo, assim, como uma forma de você fazer a sua própria custódia, proteger seu dinheiro e não deixar ele nas mãos de nenhum governo possível. Muito embora a gente também tenha estruturas offshore que também conseguem blindar o patrimônio nesse sentido. Isso existe também. Como o Trust, por exemplo, que é uma estrutura usada para blindagem patrimonial. Mas tem gente que vê como investimento. Como, eu vou comprar porque eu acho que vai subir e vou fazer um lucro ali. E assim, não tem uma definição exata. Acho que vai muito mesmo da pessoa, como que ela enxerga aquilo, como que ela vê aquilo. Quando o Bitcoin cai, ele cai por quê? Porque a queda é brusca, normalmente. Ele é muito volátil. Ele é muito volátil. Ele não é uma queda tipo dólar, vamos dizer assim. Onde dá tempo de você respirar e decidir o que vai fazer. Ele simplesmente cai. Ele cai por oferta e demanda mesmo. Se você tem mais demanda, ele vai subir. Se tem menos demanda, vai cair. Aí depende de muitos fatores. Por exemplo, demanda institucional, que esses dias mesmo estava uma discussão da BlackRock, que é um fundo de investimento, aprovar um ETF de Bitcoin. Nossa, é que acabou que nem foi para frente isso daí, nem sei se um dia vai, mas se aprova um negócio desse, a gente vai ter uma gestora gigantesca, como a BlackRock, ali pegando dinheiro, demandando Bitcoin. Isso, na teoria, faria o preço subir. E agora o que faz cair tem muitos fatores. Tem correlação com o mercado de ações americano, o S&P 500. Então não tem um motivo assim exato. Assim como não tem um motivo exato do porquê que o dólar sobe ou cai. Não tem como você saber, porque isso vai depender do diferencial de juros, vai depender de balança comercial, de exportação, de importação, quanto que entrou, quanto que saiu. Então você prever o dólar no curto prazo e prever o Bitcoin no curto prazo é quase que impossível, assim. Por isso que eu nem olho mais, assim, tanto dólar e Bitcoin. Você só põe o dinheiro e fica tranquilo. Deixa lá. Tanto que eu não, como eu falei, não tenho dinheiro no Brasil. Tudo eu mando pra fora. Fica lá e hoje eu já faço a conta em dólar. Quanto que eu tenho em dólar. Como que você faz a sua... Como é que fala lá do imposto? Declaração. Declaração, eu declaro. Eu declaro quanto que eu tenho, o que eu tenho fora, no caso, né? Por exemplo, eu tenho um trust pessoal. Todo mês você tem que dar um salve na receita de quanto você tem lá fora? Uma vez por ano, né, no caso. Uma vez por ano. Sim. Certo. E eu declaro a conta que eu tenho, quanto que eu tenho lá. Só que aí que vem o pulo do gato, né? Uma estrutura de trust, por exemplo, ela tem subsidiária, ela atua em jurisdições de regime fiscal privilegiado. No caso, o meu trust é Porto Rico, que é um paraíso fiscal. Então, hoje, eu não preciso declarar o quanto que eu tive de ganho de capital, porque eu estou numa jurisdição que não exige isso. Então, aqui no meu trust pessoal, eu tenho investimentos lá fora em dólar, mas eu só declaro o valor que eu aportei, o quanto que eu tenho na estrutura. O quanto eu tive de dividendo, subiu tantos por cento, isso e aquilo.
que eu pagaria imposto se eu estivesse na pessoa física, eu não preciso declarar. Essa é uma das vantagens de uma estrutura offshore. Você diminui consideravelmente quanto de imposto você paga. Voltando para o Bitcoin, para eu entender, porque assim, a gente ouve falar muito que o Bitcoin é uma moeda usada por bandidos, terroristas e tal, não sei o quê. O meu pensamento, minha dúvida é a seguinte, a gente ouve tanto falar assim nos noticiários, porque foi preso uma quadrilha que lavava dinheiro, o cara roubava aqui, lavava dinheiro, quadrilha, político, cara que dá golpe na internet, o caramba 4. Por que esse cara lava dinheiro ao invés de comprar Bitcoin? Entendeu? Porque quando ele lava o dinheiro, ele periga do governo descobrir que ele lavou. Por hora o governo vai ficar feliz, porque lavando o governo pega a parte dele, entendeu? Mas uma hora o governo vai cair pra cima desse cara. Por que esse cara não trabalha com o Bitcoin nesse caso? Porque se é só transformar aquele dinheiro comprando Bitcoin e vai pra um lugar onde teoricamente o governo não tem acesso, não só o do nosso país como de qualquer um outro, por que esse cara não faria isso? Ou porque se fala tanto que é uma moeda usada pra isso, né? Os bancos normais que pagam pra imprensa fazer isso, porque a imprensa fala que paga. Mas eu acho que isso tá mudando, assim, porque eu fico pensando, hoje em dia tem tantas empresas, até mesmo na Bolsa de Valores, que negociam ETF de Bitcoin, muitas exchanges que negociam Bitcoin. Sabe, tem tanta gente do bem trabalhando que você falar Bitcoin é coisa de bandido, eu acho assim, de novo, não é culpa do instrumento, é culpa de quem usa. Exato. Mas assim, se resumir a isso, eu acho que não faz sentido, porque tem todo um ecossistema de pessoas do bem trabalhando a favor disso. Falar, Bitcoin é coisa de bandido, offshore é coisa de bandido, não faz sentido. Aqui é o que vira manchete, né? E a gente vê muita notícia, principalmente de piramideiro, envolvendo Bitcoin. Isso tem muito. Eu fico puta vira e mexe, meu cara. pai fala, cuidado com esse pessoal de internet do Bitcoin. Eu fico puta com isso. Mas é óbvio, os caras vão prometer, sei lá, 10% ao mês com Bitcoin. E isso é outra dica também, tá? Desconfie de promessa de ganho com renda variável. Porque assim... porque ele não tem como saber. Porque é difícil prever. Como que você vai garantir? 10%? Eu fico pensando, se fosse tão fácil conseguir 10% ao mês, os bancos estavam fazendo isso. E tava todo mundo rico. Mas não, é que a galera quer dinheiro fácil, né? Aí cai nesses golpes.